Fala galera, olha, estamos aqui para mais um Papo do Concurseiro, ou Papo com o Concurseiro. Eu sou o professor Gilson Rodrigues e quero aqui dizer a você que se você estudar, se você focar nos seus resumos, se você focar nos estudos, na disciplina e estar sempre estudando, você vai ser aprovado no concurso. Nós estamos fazendo revisão aqui para o concurso da Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Alagoas e também Polícia Civil da Bahia e Polícia Civil de Sergipe. Nós estamos trazendo alguns tópicos diretamente na veia do papo do concurseiro, né? Nada de slide, nada de computador, nada de televisão, nada. É só uma conversa para descontrair o que você precisa saber na hora da sua prova, o que você precisa levar na sua cachola para a prova. Agora, você só será aprovado também se você começar a anotar aquilo que você ouve. O conhecimento ele vem pelo... Você tem que ver, ouvir, falar e também escrever. Então, quanto mais você exercitar, mais você vai ter a oportunidade ou a chance de ser aprovado em concurso público. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre prisão temporária. Nós falamos sobre prisão em flagrante. Está no Código Processo Penal, no Código de Processo Penal. E você tem que saber que isso aqui tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária e posteriormente a prisão provisória, elas serão as medidas cautelares ali que nós tanto estudamos para a prova. O que é que você precisa saber da prisão temporária? Você precisa saber que ela é uma medida cautelar, beleza? Já sabe disso aí? Medida cautelar, então já não é mais leigo. Então, se você também saber que ela é uma restrição de liberdade de locomoção. Então, a medida cautelar em prisão temporária, ela é uma medida cautelar de restrição à liberdade de locomoção. Agora, você sabia que ela tem um tempo determinado? A prisão temporária ela não pode ser para sempre, ela não pode durar muito tempo. Ela tem um prazo estabelecido. Você sabe qual é o prazo estabelecido? Se você não sabe, fica aí conosco e daqui a pouco você vai saber qual é o prazo estabelecido para a prisão temporária. Você sabia também que ela só ocorre, olha, se o enunciado da questão, ou então as alternativas falar que ela ocorre em qualquer fase do processo penal, isso aí você vai descartar automaticamente essa alternativa. Por quê? Porque a prisão temporária ela só acontece durante o quê? Durante o inquérito policial. Então, durante o inquérito policial pode acontecer a prisão temporária. Fora disso, não pode mais acontecer. Ok? Qual é a finalidade da prisão temporária? A finalidade da prisão temporária é fazer o quê? É que o indivíduo que seja preso, ele não vem o quê? Atrapalhar as investigações. Não atrapalha as investigações e com isso, a autoridade policial com seus agentes, ele vem o quê? Apurar a ocorrência de crimes mais gravosos. É para isso que serve a prisão temporária. Para quê? É uma medida cautelar restritiva de liberdade de locomoção, tem prazo determinado, vou já falar sobre os prazos, e também só ocorre durante o inquérito policial com a finalidade de investigar a ocorrência dos crimes mais graves, belezinha? Você sabia que essa prisão temporária, ela tem a necessidade, se ela tem ou não a necessidade de alvará de soltura, se precisa ser impetrado um alvará de soltura para poder o investigado ser solto após passar o prazo, né? Que prazo é esse? Aí nós vamos falar sobre tudo isso. Se você ficar aí, eu já peço a você que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e continue aqui com o professor Gilson Rodrigues no papo com o concurseiro aqui do canal Fórmula Matemática, que nós falamos de tudo, ok? Prisão temporária. Qual é o prazo da prisão temporária? Olha, em regra geral, a prisão temporária ela só pode ser o quê? De 5 dias. A prisão temporária só pode ser de 5 dias. Agora o seguinte é isso, pode ser prorrogada a prisão temporária? Sim, a prisão temporária ela pode ser prorrogada por mais 5 dias, caso, olha, preste atenção nessa palavra aqui, ó, extrema necessidade. Então tem que ser comprovada a extrema necessidade para que ocorra uma prorrogação por mais 5 dias dessa prisão temporária. Então, ressaltando, o prazo é, em regra, de 5 dias.
Se for de extrema comprovada necessidade, pode ser prorrogado por mais 5 dias, belezinha? Esse aqui é para crimes comuns. O crime comum, a prisão temporária terá o prazo de 5 dias, prorrogado por mais 5 dias. Está repetindo demais, não é para você fixar aqui. Prorrogado por 5 dias, depende da necessidade extrema necessidade e comprovada necessidade ali dessa prorrogação. Agora, porém, se falar sobre os crimes hediondos, né? Se falar sobre os crimes hediondos, daqui a pouco eu vou trazer para você, elencar aqui para você, vou falar devagarinho para que você possa notar quais são os crimes hediondos. Mas os prazos para a prisão temporária, se os crimes for agora hediondos. Se os crimes for hediondos, o que é que acontece nos crimes hediondos? Os crimes hediondos, você tem que fazer o quê? De 30 dias, sendo prorrogado por mais 30 dias. Então, nos crimes hediondos, nos crimes comuns é de 5 mais 5, nos crimes hediondos é de 30 mais 30, belezinha? Agora, só será decretada pelo juiz, e não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Então, será decretada pelo juiz, mas o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. O que é que ele tem que fazer? Ele só pode decretar a prisão temporária se o quê? Segundo a legitimidade. Quem é que vai dar legitimidade ao juiz para que ele possa decretar a prisão temporária? Vai ser o requerimento do Ministério Público ou também a caráter da representação policial, da autoridade policial, no caso aqui o delegado, né? E antes de indeferir o pedido, o juiz deve ouvir o Ministério Público. Caso o juiz queira indeferir o pedido, ele não pode de ofício também ali indeferir o pedido. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que ouvir quem? Ele tem que ouvir agora o Ministério Público. E após decretado o mandado de prisão, será expedida em 2 vias. Por que em 2 vias? Porque uma você virá com a nota de culpa, porque 2 vias. Uma fica no arquivo, né? E a outra vai ser como nota de culpa. O que é nota de culpa? É aquela que a pessoa que está sendo investigada, o infrator, o meliante, né? Ele recebe ao ser preso, belezinha? Ok. E quais são os requisitos para caber essa prisão temporária? O que é que acontece aqui? Cabe quando a liberdade do indivíduo põe em risco o quê? As investigações. Então, o indivíduo pôs em risco as investigações, então cabe a prisão temporária. Tem que ser o quê? Uma coisa imprescindível. Não pode ser assim o delegado porque não gosta da pessoa e ele ali decretar a prisão temporária. Não, tem que ser algo imprescindível, que ele põe em risco todo o andar da carruagem das investigações do inquérito policial, né? E só pode o quê? Só pode acontecer justamente nessa fase do inquérito policial, caso a pessoa esteja o quê? Atrapalhando as investigações do inquérito policial. E quando o indiciado não tiver residência fixa, se ele não tiver residência fixa, ele chegou lá na delegacia preso em prisão em flagrante e agora ele quer transformar na prisão temporária, só pode se o quê? Se ele não disser se tem residência fixa, ele não identificar um ponto de residência fixa para ele, então realmente ele pode também agora ser enquadrado na prisão temporária até que ele forneça todo esclarecimento da sua identidade pessoal, ok? Caso ele chegue lá na delegacia e não se identifique, né, essa fase do inquérito policial, ele é obrigatório, ou ele é obrigado a falar a verdade e dar todos, onde é que ele mora, o nome completo, a documentação, se tem filhos, se não tem, todas essas coisas ele precisa dizer certamente. E aqui ele não tem o direito de ficar em silêncio, ele não pode ficar calado, ele tem que falar a verdade. Porque se ele não falar a verdade, se ele omitir, então ele vai aqui ser enquadrado na prisão temporária até que ele esclareça todos os fatos nessa primeira fase do inquérito policial. Belezinha? Quando houver indício de autorias ou participação nos crimes comparado hediondos, né? Os crimes hediondos. Então, se ele for autor de crime hediondo, e se ele também for agora, quais são esses crimes hediondos, né? É o TCC House Guys, né? Então, quais são eles? Tráfico de droga, crime contra o sistema financeiro, os crimes previstos na lei terrorismo, homicídios, roubo, sequestro ou cárcere privado, genocídio, associação criminosa, extorsão mediante sequestro, estupro, envenenamento com resultado morte e epidemia com resultado morte. O preso temporário, ele deverá ficar separado dos demais. Ele não pode ficar colocado em celas com os demais presos, mas ele deve ficar em celas separadas. Como eu falei, o alvará de soltura, ele não é necessário.
Findou o prazo, automaticamente ele tem que ser posto em quê? Posto em liberdade, caso ela não seja convertida em uma prisão preventiva. Caso não seja agora necessário um enquadramento numa prisão preventiva, o preso será posto em liberdade. Fim do prazo, não há necessidade do alvará de soltura para ele ser liberto, ok? Então, era essa dica que eu tinha para você. Aí, se você gostou, um forte abraço para você. Continua conosco aqui no Papo com o Concurseiro com o professor Gilson Rodrigues, de Fórmula Matemática. Aqui eu só deixo para você a explicação. Eu vou colocar um slide aqui no final e você pode fazer as anotações necessárias para o seu conhecimento. Valeu! Se você gostou da aula, indique para os seus amigos. Valeu, cara! Valeu, abraço! Fui!